Começa agora o programa Prosa com Dutra. Ser pai é inspirar com atitudes simples. É transformar momentos em memórias inesquecíveis. No Dia dos Pais, o Norte Shopping Barretos vai premiar quem é pura inspiração. De 17 de julho a 10 de agosto, a cada R$250 em compras, concorram a moto elétrica Horwin SK3 0 km. Porque pai é energia que inspira e exemplo que transforma. Norte Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu pai. Se transforma na cidade sertaneja do país. Começa em Barretos, São Paulo. Festa do Peão de Barretos. Algo muito grande, uma festa muito grande. 1 milhão de pessoas. Só alegria na festa do peão. Festa do peão em Barretos. Vento gelado, gelado, gelado. A festa não termina. É agosto. Não vou beber. Barretos é mais que uma festa, é um sentimento. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, Free Fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Começa agora o programa Prosa com Dutra. Aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês, ouvintes, até às 6 horas da tarde. Comigo aqui o nosso Alex Tubarão, que está cobrindo as férias do nosso Adilson. Toda a casa está com saudade do Adilson, mas o Alex também está fazendo por onde aqui, deixando a gente também futuramente com saudade dele, né? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Rafinha. Boa tarde para a moça que nós somos convidada hoje. Faça o possível e o impossível para te fazer feliz. Estamos aqui para isso, viu, meu amigo? Isso. Você é meu amigo, mora no meu coração, um grande profissional, tenho uma grande admiração pela sua pessoa. Obrigado. E a gente procura sempre fazer o melhor, principalmente porque você é meu amigo. Opa. Tá? Desejo a você uma boa tarde e um bom programa. E tamo junto. Obrigado. Bem, pessoal, parabenizar a Lara Peguim, que foi eleita rainha Os Independentes nesse final de semana, num belíssimo concurso lá no Norte Shopping Barretos. E a Tayane
Galvão, que foi eleita princesa. Então, parabenizá-las, que vão representar aí a essência, a beleza feminina frente à Festa do Peão de Barretos nesse próximo ano aí. E parabenizar também todas as demais candidatas que participaram com seus apoiadores, com seus patrocinadores, que é muito legal ver essa guerra, no bom sentido, de torcida aí que é realizada perante o concurso da Rainha Os Independentes, Rainha da Festa do Peão de Barretos. E também aproveitar para parabenizar o Marcelo Oliveira, o Rachid, o Adriano Santos e toda a diretoria lá do Barretos Parque Hotel pela inauguração da Praia do Peão. Um investimento aí por volta de 2 milhões de reais, onde a partir de agora, lá dentro do Parque do Peão, terá uma praia com esportes aí aquáticos, um beach bar, então bangalô. Então é mais um atrativo turístico para a cidade de Barretos. Você pode usufruir utilizando o sistema Day Use. Só entrar dentro do Parque do Peão, lá no fundo tem o Barretos Parque Hotel aí, e eles estão prevendo aí futuros investimentos e expansões na casa de 12 milhões no decorrer de 2026. E eu sei que lá na Festa do Peão o hotel vai estar bombando, lotado, recebendo aí pessoas de todo o Brasil. Bem, pessoal, no programa de hoje nós estamos recebendo Melina Borges Mateus, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dessa nova fase que ela vem desenvolvendo aqui na cidade de Barretos, utilizando as redes sociais. Mas antes disso, Melina, boa tarde. E para quem não a conhece, para quem não ouviu falar, ou para quem já a conhece, quem é a Melina? Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite. Estou muito honrada de estar aqui, né, na cidade que eu amo, na cidade que eu nasci, e a cidade que agora novamente me acolhe depois de quase 4 anos que eu fiquei fora, né, devido aí às transferências, né, do trabalho. E então estou muito contente de estar de volta. E eu acredito que o que representa essa volta para Barretos é conseguir proporcionar para as pessoas conhecerem um pouco mais do que tem em Barretos e também me conhecer, né? Porque eu tenho muito a oferecer com relação ali às mulheres, realização de eventos. Então é um processo que eu estou passando de transição. Então hoje eu estou atualmente morando em Barretos e estou aqui participando desse bate-papo aí com você. E para quem está ouvindo e para quem está vendo pelas redes sociais, qual é a sua trajetória? Como começou a sua carreira? O que você foi estudar? Onde você passou a sua infância? Até aqui fora do ar eu comentei que eu conheço o irmão, mandar um abraço pro Dudu, que me ajudou muito a tirar meu CR. Ele é apaixonado tanto por arma quanto por carro, que isso aprendeu com seu pai, que Deus o tenha, que está num bom lugar, que eu tive a oportunidade também de conhecer o Jaiminho, quem não conhecia, né, na cidade de Barretos. Então, assim, você tem uma família muito boa, parabéns, assim, foi bem criada, bem educada. E a gente queria saber como é que foi essa sua trajetória. Eu sou, então, nascida, né, barretense, a minha mãe é a Netinha, acho que muitas pessoas também a conhecem. O meu pai, o Jaime, e eu sou irmã do Eduardo. E o Eduardo tem essa facilidade aí, ele gosta muito também dos carros antigos, né? E ele comentou que te conhecia também. Bom, então eu nasci aqui e na época de estudar, né, eu decidi estudar aqui em Barretos mesmo. Minha faculdade eu me formei aqui em administração de empresas e na minha carreira profissional eu comecei trabalhando com marketing, né? Foi o primeiro trabalho que eu tive. E nesse primeiro trabalho eu realmente realizava eventos, até a parte do desenvolvimento da marca da empresa. Então foi o primeiro trabalho que eu tive, que foi no Minerva, que foi ali onde eu ingressei, né? Comecei minha carreira profissional. Em seguida eu participei de um processo para trabalhar como bancária e era algo que meu pai fazia, né? Antes. Então eu decidi seguir essa carreira no banco. E eu fiquei aí durante um período de 14 anos no banco. E foi quando, em 2019, eu percebi que o banco me trazia muito conhecimento, eu tinha muitas relações pessoais, eu me dava muito bem com as pessoas, né? Eu tinha ótimos clientes. E aí foi quando eu fiz o treinamento, né? Eu fiz um treinamento de relações pessoais, relações humanas.
E esse treinamento, ele trouxe para mim detalhes importantes, né, que são relacionadas a como você se relacionar com as pessoas. Geralmente, a gente não está em algum ambiente, a gente às vezes não repara a pessoa que está limpando, a pessoa que está cuidando ali do serviço, às vezes você está entrando num Uber, qualquer serviço que você esteja consumindo, eu gostava sempre muito de ter o contato com as pessoas que estavam ajudando o desenvolvimento. Então, eu lembro, assim, de situações de passar, às vezes, num pedágio e conversar com a moça do pedágio. Então, no treinamento, a gente desenvolveu muitas habilidades, né? Porque o treinamento que eu fiz do Dale Carnegie fala muito sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Então, eu consegui construir uma rede grande de amigos, de networking. Eu acho que foi uma guinada que deu aí no meu processo de desenvolvimento. Né? Dentro da carreira no banco, uma carreira consolidada, eu me promovi a gerente geral, assumi agências de diversos portos, agências em diversas cidades, né? E aí, nos últimos 3 anos, que foi essa parte mais de transição, né? De eu decidir migrar a minha profissão para uma coisa mais de comunicação, uma coisa mais voltada a conectar as pessoas, né? Colocar pessoas em conexão. Porque foi quando eu fui transferida da minha cidade, aí eu me vi numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Você foi para qual cidade? A primeira cidade que eu fui foi Auriflama. É uma cidade muito pequena. Sim, isso, eu conheço. Você conhece? Conheço. É uma cidade super pequena, então, assim, foi uma época que eu realmente tive que me desdobrar muito, né, para conseguir ali na carreira, né, devido a gente sabe que é pandemia, teve muitos fechamentos de agência. Então, é uma realidade que o mundo foi enfrentando ali durante a pandemia, de muita coisa começar a ser online. E foi aí que, durante a pandemia, como ficava muito mais em casa, eu procurei muitos cursos, fui me desenvolver na parte de desenvolvimento pessoal. E aí eu entrei numa busca, assim, profunda de que era aquilo que eu queria, era aquele movimento que eu sentia que fazia parte de mim. Inclusive, eu relembrava muito do meu início ali como área de marketing, de realização de eventos. Eu falava, nossa, eu gosto muito disso. E dentro do banco eu tive um desenvolvimento voltado para a relação de pessoas e gestão de pessoas, mas eu não tinha tanta autonomia para fazer eventos, para realizar as mudanças, as transformações que eu queria. Então eu sentia que eu poderia ser mais... que a minha... não estava sendo tão bem utilizada os meus talentos no banco. Deixa eu fazer uma observação. Eu já li o livro que você fez, o treinamento. Como que é esse treinamento? Assim? Você acha que esse treinamento foi o start para você começar a pensar em fazer essa transição de carreira, ou de vida, ou de objetivo? O que você acha que o treinamento influenciou na Melina de hoje? Eu acredito que sim. Eu posso afirmar, né, afirmar essa resposta. Porque naquele momento onde o curso apareceu, o treinamento apareceu para mim, eu estava realmente procurando algo diferente. Eu via que aquela carreira, né, me desgastava mais do que eu gostaria no meu trabalho. E daí, quando veio, ele encaixou com aqueles meus desejos, né? Então, o treinamento, ele é um treinamento presencial, foram 3 meses, né, com instrutores, onde a gente se desenvolve, e o treinamento, ele possibilita também você planejar algumas transformações, algumas metas. E eu lembro que naquela ocasião, quando eu fiz o treinamento, eu tive 100% de participação, que é uma coisa super difícil, que os pessoal, eles dão até um certificado para quem conclui o curso, então eu não cheguei a faltar, né? Porque às vezes a pessoa acontece uma eventualidade. Outro detalhe, o curso acontecia em Ribeirão Preto, não era em Barretos, então eu disponibilizava de ir, ficar até tarde lá e depois voltar para no outro dia trabalhar, então eu gostava muito. Porque ali eu vi aquele treinamento, aquele negócio, pessoas envolvidas, dinâmicas, né? Então eu via que aquilo ali mexia muito com inteligência emocional, né? E também com a parte de habilidades de comunicação. Então eu vi que aquilo ali tinha muito a ver comigo. Tanto é que depois do curso eu tive o melhor resultado dentro do banco. A minha agência ficou em primeiro lugar no Brasil. Legal, parabéns. Obrigada. Em 3 meses eu consegui um resultado muito expressivo, que era o que o treinamento propunha. Tanto é que foi naquela ocasião que eu consegui retornar para Barretos. Porque quando você está no banco, você acaba indo para cidades vizinhas, né?
E aí o meu regional me comunicou e falou, olha, o resultado que você está tendo, a gente quer saber para onde você quer ir. A gente quer te fazer um convite. Falei, então eu quero voltar para Barretos. Porque eu naquela época eu viajava, fazia 5 anos que eu estava na estrada viajando entre Bebedouro e Guaíra. Fiquei 1 ano e meio em Bebedouro e mais 3 anos em Guaíra. Então já fazia 5 anos de estrada. Receber esse presente de voltar foi muito bom. Só que aí em seguida veio a pandemia, que aí a gente sabe que foram as questões aí de fechamento de agência e tal, que aí realmente eu tive que ir para outras cidades e aí não consegui ficar tanto tempo em Barretos. Mas respondendo a sua pergunta, realmente ali eu percebi que eu tinha algo mais, que o banco me dava muitas possibilidades, né, mas eu ainda tinha uma certa limitação de autonomia, porque para empreender, você sabe que a gente vai ter que cuidar do seu tempo, vai ter que saber gerenciar. Então foi aí que eu realmente, acho que é ali que começou o meu desejo. E aí você parou na pandemia. Aí na pandemia você foi para outras agências. E aí quando você começou a pensar e falar, olha, eu não quero isso para minha vida, eu quero empreender, eu quero mudar a minha chavinha, eu acho que deve ter tocado seu coração e isso não te faz mais feliz para você mudar, né? E como que foi isso e quando que foi isso? Olha, eu acredito que o movimento ele não é linear, né? A gente fala o movimento de crescimento de uma pessoa profissionalmente, pessoalmente, ele nunca é linear. Ele é uma espiral. Desce, sobe, e vai. Tem hora que... Então, assim, não teve, assim, especificamente um momento, mas teve movimentos que foram acontecendo. Um deles... foi o fato, né, dessas mudanças que eram muito repentinas, assim. Então, eu fiquei em Auriflama 4 meses, depois eu fui para outra cidade mais 1 ano e meio. Então, eu via que as mudanças eram muito rápidas, só que eu queria algo diferente, eu queria realmente empreender, né? Então, o que aconteceu? Quando eu estava em São José do Rio Preto, que foi meu último lugar, eu participei, eu vou te falar que essa foi a minha virada de chave, há 2 anos atrás, mais ou menos. Que eu participei de um treinamento. E nesse treinamento eu falei, eu entendi por que a Melina tinha que fazer algo diferente. Porque nesse treinamento eu descobri um pouco sobre a minha autoestima. Porque às vezes a gente está numa profissão considerando somente a realização pessoal. E o pessoal estava... E ali aquela realização, ela estava realmente em primeiro lugar. Só que a Melina estava sendo deixada de lado. Né? Que aí eu tive diagnóstico assim de ansiedade, de depressão, e aí nesse treinamento eu falei, poxa, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para esse lado. E foram aí um período, né, de busca de conseguir transformar minha vida numa rotina. Foram quase, aí nesses 2 últimos anos que foram os processos de rotina. Então, horário de acordar, atividade física, grupo de apoio, grupo de amigos. Então, digamos que assim, que eu cheguei num momento que a gente chama de, não fundo do poço, mas um momento ali depressivo, um momento de procura profunda, de encontrar o que eu queria realmente fazer. E aí com ajuda, com apoio, terapia, atividades assim mais voltadas para a parte pessoal, né? Meditação. Eu encontrei com a yoga, que é uma atividade que eu amo fazer. Né? Então, eu digo que esses últimos 2 anos foi um processo aí de desenvolvimento, de aprendizado. E aí eu entendi, eu continuei com o banco, né? Eu estava ali no banco, mas eu já tinha esse caminho, já estava sendo percorrido por mim. E aí eu até quando eu conversava com algumas amigas, algumas pessoas que já empreendiam, ai amiga, você tá assim, você ainda não... Perdão, vou tomar uma aguinha aqui. Você está participando do programa Prosa com Dutra aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM e nós estamos entrevistando a Melina, que está falando um pouco dessa fase dela da transição de carreira, compartilhando as experiências da vida dela e vai contar também para você ouvinte, você que está acompanhando pela rádio, pelas redes sociais, o novo projeto que é o projeto Atuar ou Melhor da Festa. Portal Melhor da Festa. Portal O Melhor da Festa. Então, projeto Portal O Melhor da Festa. Esse daí já a gente chega nele. Sim. Voltando aqui então as minhas amigas falavam assim, você ainda não tá empreendendo
porque você ainda tem o banco ali como, né, uma certa segurança. Mas essas amigas estavam te desanimando ou animando ou desanimando? Elas estavam dizendo assim, que vai ser difícil. Né, Alex Tubarão? Ela tava animando ou desanimando? Eu acho que elas estavam dizendo assim, não vai ser fácil. Tá. Elas estavam querendo mostrar uma realidade, porque na cabeça, né, até falando aí com vocês, às vezes a gente tem essa intenção, vou deixar, né, o meu trabalho porque eu quero empreender, né, e as pessoas têm um pouco dessa ilusão de que é algo muito simples, e não é. Então ela queria me mostrar que aquilo não era simples, ela falava, você tem um garantido aí, às vezes empreender, você abrir mão disso. Então eu realmente continuei com o meu trabalho no banco, mas em contrapartida eu já trabalhava ali na internet, fazia conteúdos, né. E daí, né, o ano passado foi quando realmente eu saí do banco, né? Teve a minha saída do banco em setembro do ano passado. E em seguida teve a perda do meu pai, né? Que foi aí que eu decidi voltar para Barretos. Então, às vezes, a gente precisa passar, né, por uma situação assim mais desafiadora na vida para a gente entender os nossos processos. Então, foi aí que eu decidi voltar para Barretos. E quando eu vim para Barretos, minha primeira decisão foi que eu queria trabalhar, né, definitivamente com a internet. E aí eu realizei um primeiro evento, que o primeiro evento que eu fiz foi o ano passado, foi um desfile de modas, porque eu já também sou modelo, né, também já fiz alguns trabalhos. Então compartilhe com nossos ouvintes onde foi, como é que foi. Sim, isso. Aí em dezembro eu realizei um desfile na loja Glad, que é uma loja feminina aqui da cidade. Nesse desfile, a gente levou 100 pessoas, a gente até teve que limitar os convites, porque muitas pessoas queriam assistir. Então, nesse desfile, eu ensaiei todas as modelos, a gente escolheu os looks, né? Eu fiz toda a apresentação, inclusive, do evento. E esse evento foi quase que 100% realizado com parcerias. Então, foi ali que eu já comecei a entender a importância de você ter parceiros. Então, depois disso, que foi quando eu comecei a fazer alguns eventos, coquetel, lançamento. Eu apoiei muito na reinauguração da loja da Arlete, né? Então, aí eu comecei a ter parceiros, empresas que começaram a acreditar que eu tinha um bom posicionamento, uma boa postura nas redes sociais. E aí algumas empresas começaram a me chamar, a me convidar para fazer um pouquinho desse trabalho aí na internet. Você teve alguma coisa também com a Reuse? Sim, o ano passado... eu acho que eu vi alguma coisa aqui por você, assim. Sim, o ano passado, como se diz, né? Como tudo já estava na minha alma, essa vontade da transição, em 2023 eu queria muito já trabalhar na Festa do Peão e não deu certo. Só que em 2024, na verdade eu fiz um trabalho em 2023, mas não cobrei por isso. Em 2024 eu trabalhei juntamente com a Rias, né, que é uma franquia da EcoPower. A Rias tinha lançado a franquia de moda circular. E como eu já trabalhei em loja, essa parte também, inclusive, de comunicação, eles me convidaram, então eu estava divulgando a franquia deles no ano passado durante a festa. Legal, legal. E aí, como surgiu a ideia de você criar o portal O Melhor da Festa? Exatamente. Então, o que aconteceu em 2023, que foi quando eu percebi que eu tinha essa vontade de trabalhar na festa? A gente tem uma casa e essa casa foi alugada para a equipe da Agroplay. A Agroplay hoje é o escritório que detém a marca da Ana Castela. É o escritório da Ana Castela, Luan Pereira, entre outros vários cantores, né? Então, naquela ocasião que a gente alugou a casa para os videomakers, equipe de marketing digital, todos os influenciadores, eu fiquei como suporte deles ali, apoiando, né? E eu percebi uma demanda muito atípica, porque quem mora em Barretos, você sabe onde comer, você sabe onde tem padaria, você sabe onde tem lavanderia, se você precisar pegar enfim, você tem as informações. E naquela ocasião, as pessoas me perguntavam, Melina, eu tô precisando comprar um shampoo para cabelos enrolados. Tô vendo seu cabelo aqui. O Rafael com esse cabelo aí, ó, tá diferente, cabelão. Precisa de um shampoo específico ou não? Você não usa? Uso. Usa? Então. E eu não tinha cabelo enrolado para saber onde vendia esse shampoo. Bom, enfim, então eu fui atrás de achar onde tinha um shampoo enrolado pro cabelo das meninas. Um dos influenciadores tinha sujado a calça. Você leva pra mim numa lavanderia, pelo amor de Deus, que eu tenho que usar essa calça outro dia. A gente corria atrás de lavanderia. Uma menina queria comprar chapéu, fomos atrás de chapéu. Enfim, foram infinitas demandas que eles tiveram naqueles dias. Poxa, e eu fiz aquele trabalho, né? Porque eles estavam hospedados ali.
E daí, esse ano, o portal ele está nascendo exatamente para suprir uma necessidade. A gente identificou que existe um gap, né? Dentro da Festa do Peão existe um gap, que a festa ela atende muito bem o turista dentro do Parque do Peão, mas em contrapartida, quando a gente olha para a cidade, pensando numa cidade que é menor do que o público que a gente vai atender, a cidade precisa se capacitar, precisa estar pronta para receber esses turistas. Então, eu decidi criar um guia, um portal que conecta o turista aos melhores estabelecimentos da cidade. Então, são quase 6 meses que eu estou trabalhando nesse projeto, que eu comecei ele em janeiro. Eu tenho esse portal e eu construí ele junto com alguns parceiros. Então, algumas empresas... Se quiser falar os parceiros, fica à Sim, vontade. são vários parceiros. Se tiver parceiro de alimentação, o Alex Tubarão, eu sei que você gosta também. Muito. Isso. Entendeu? A gente já vai... Você já faz a sua listinha, Alex Tubarão. Com certeza, tá estaremos participando. Uma coisa que todo mundo adora, não sei se aqui vocês também gostam, açaí. Sim. A gente tem um parceiro de açaí e ele fez, você acredita que ele fez a tigela do Barretão? Legal. É uma tigela que é inspirada na própria arena de rodeio. Então ele desenhou na tigela a arena. A arena ficou muito bonito. Ele fez uma arena que é formada de Kit Kat, aonde fica no meio da arena assim que seria a areia, né? Ele colocou paçoca, colocou creme de pistache em volta para parecer a mata do parque. Tá? Então ficou bem legal. Então isso é uma das coisas que a gente vai oferecer. A gente tem parceiros como Churrascaria Estrela do Sul, Pizzaria Bela Capri. Para as mulheres que vêm, a gente vai ter loja de roupas, loja de calçados, Kátia Gouveia Calçados. Nós temos chapéu da Simone Lopes, que é um chapéu exclusivo para a Festa do Peão. Parceiros nossos também muito exclusivo é o Barretezão, que é souvenir. Então qual a ideia desse portal? E por que que ele tem uma força muito grande? Porque você vai chegar em Barretos com a sua turma ou sozinho e vai encontrar nesse receptivo, você vai ter um kit, uma pulseira, para você poder ter desconto em todos os nossos parceiros. Além de você curtir a festa, a gente vai dar uma consultoria para hospedagem, para você... A gente conseguiu combinar aí, porque, gente, tudo é mais caro na festa. Então, consegui para o telespectador, né? Para as pessoas que estiverem ouvindo aí, quiser depois ficar sabendo do passaporte. Quem adquirir o passaporte vai ter combo de cabelo, que às vezes a mulher quer fazer um cabelo, maquiagem. Nossa, né? Isso tem muita demanda, né? Tem bastante demanda. Então a gente teve que ir atrás. A gente teve que ir atrás de gente para ajudar no projeto. Legal. E dentro do Parque do Peão, vocês vão ter alguma atuação? Você vai estar divulgando alguma coisa lá? Como é que funciona? Porque você falou aqui até então que você vai estar fazendo para quem está lá de fora, vamos assim dizer. Mas a gente sabe que lá de dentro também tem demandas, né? Como é que terá essa atuação? Como é que será esse posicionamento também do portal para quem está dentro do Parque do Peão? Nós pensamos em ter uma estrutura com equipe. Então, a nossa equipe vai estar lá dentro para orientação, para pontos de encontro, para mostrar algumas curiosidades do parque. A gente, né, então a intenção é que essa pessoa que chega, ela não fique realmente perdida, que ela consiga ter acesso. Além disso, os independentes, a gente tem também ingressos que a gente vai estar sorteando para as pessoas que querem vir e não consigo ir agora, mas a gente tem sorteio de ingressos para quem quiser vir à festa e sorteios de hospedagem também. Legal. Qual que é o site e as redes sociais para quem está ouvindo também já acessar, atento, né? Já ver se dá para concorrer alguma coisa, né, Alex Tubarão? Você tá com o celular na mão aí, você tá entrando no site ou você tá vendo outras coisas, Alex? Tô tentando entrar no site. Já segue lá. O portal é Melhor da Festa. Se você for no Instagram, só escreve Melhor da Festa Oficial, que já vai encontrar. Lá no Instagram já tem as outras redes sociais e já tem inclusive o portal. O portal, gente, essas informações elas já estão disponíveis. Agora, quem entrar no passaporte vai ter a nossa consultoria, vai ter assessoria, vai ter um diferencial a mais. Legal. Nesse período da Agroplay despertou você montar isso? E aí você começou a investir, a colocar toda a sua energia nisso. E aí você teve essa ideia de ter o desconto para os parceiros. Você viu alguma demanda disso? Ou você viu alguma ideia? Ou você fez uma pesquisa de mercado? Porque destoa esse seu diferencial do básico e do comum. Né? Porque o básico comum, você chega lá, pesquisar, almoça aqui, janta aqui,
vai nesse site, enfim. Mas você está criando meio que uma rede de desconto, vamos assim dizer, para quem for parceiro do portal e vice-versa. Isso, um exemplo, eu tenho que acessar lá o portal, aí eu pago uma mensalidade e ganho um QR Code, ganho uma pulseira, enfim, como é que vai funcionar isso também? A ideia é tão legal que, como eu te falei, teve essa demanda, né, em 2023. Em 2024, que eu trabalhei dentro do parque, eu também vi as pessoas perdidas, vi a gente perguntando muita coisa, tive amigos que acabaram se hospedando em cidades vizinhas porque não tinha informação. Então, assim, eu já vinha despertando para isso. Só que quem falou para mim, assim, Melina, por que você não faz isso? Uma amiga, eu fui para São Paulo em dezembro do ano passado. E nessa viagem, eu montei uma programação para ela que ela nunca tinha ido na cidade de São Paulo. Falei, vamos em tal padaria, em tal lugar, nanana. Aí a gente tava um dia sentado nessa padaria, ela falou assim, nossa, então, eu vou fazer um recorte aqui, pessoal. Se você precisa de guia turística, você precisa de dicas de viagem, se você precisa de montar um roteiro, já fica a dica, acessa lá o Instagram dela, vai lá, manda aqui um checklist pra mim. Exato. E aí eu tenho uma outra rede social que é a minha, pessoal, né? Que aí lá é a Melina Mateus, Mel Mateus. Que aí eu fiz esse guia. E, enfim, ela amou, ela gostou muito. Ela falava assim, nossa, por que você não faz um guia para São Paulo? Eu falei, ai, amiga, São Paulo não dá porque é muito grande. Como que eu vou abordar essas pessoas? Eu não conheço tudo em São Paulo. E aí eu falei, nossa, então eu vou fazer algo para Barretos, que é a cidade que eu nasci, que eu vivi a vida toda. Eu já fui muitas vezes na festa. E aí eu decidi em dezembro, então em janeiro a gente colocou isso no papel. E você perguntou sobre clube de vantagem, sobre tudo isso, tá? Então, assim, eu vi acontece que em outras cidades existe. Então, por exemplo, você vai às vezes para Gramado, você vai para uma viagem, e eu fui recentemente também para Trancoso, e eu percebi que eu cheguei lá e eu não tinha esse suporte, inclusive de desconto. Poxa, eu queria jantar num restaurante top em Trancoso, mas eu não vou conseguir pagar talvez o valor daquele prato naquele restaurante. Então, quando eu fui começando, eu fui conversando com os parceiros, eles toparam a ideia de ter o desconto, né? Vai ter um prato específico que vai ser com desconto. E a gente também estava olhando, existe um aplicativo que chama Floripa em Dobro. E esse aplicativo, ele funciona da seguinte forma: você compra uma assinatura desse aplicativo, né? E você tem desconto em estabelecimentos da cidade. E, na verdade, o desconto é o seguinte: você compra um e ganha o outro. Então, por isso que é Floripa em Dobro. Se você vai com a sua namorada, com o seu marido, você compra o prato que está naquela promoção e vem 2. Né? Então, é em dobro. E aí, eu trouxe isso, né? Surgiu essa ideia. E daí, eu falei, eu acho que Barretos também pode proporcionar isso. Já tem alguém fazendo em dobro em Barretos? Não. Porque senão o Alex Tubarão ou a Adilson já ia lá, já ia sozinho lá, já pediu o duplo, né? Duplo. Isso. E aí a gente foi formatando o nosso projeto. O nosso projeto começou realmente como um guia. E daí ele foi homologado. Quando eu apresentei esse projeto para os independentes, o próprio independentes homologou, falou, esse projeto está aprovado, é um projeto que faz sentido para a cidade. A gente teve apoio também da Secretaria de Turismo, da própria prefeitura atual. Então, hoje o projeto... E aí, conforme ele foi se formatando, a gente entendeu que só ser um guia não seria o diferencial, porque eu poderia montar ali quais eram os estabelecimentos, os pontos turísticos que a pessoa acessava. Então, a gente entendeu que o diferencial seria, além disso, porque como é uma festa que às vezes acaba pagando um pouco mais caro, que seria um diferencial a pessoa poder economizar um pouco. E você perguntou de pesquisa. A gente teve acesso à pesquisa, que é a pesquisa do Estado de São Paulo de Turismo, e essa pesquisa ela já mapeava essas deficiências desde os últimos anos aí na festa. Realmente, pessoal, informações não claras, informações não confiáveis, golpes. Inclusive, esse ano até a questão dos ingressos, eles tiraram a transferência de ingresso por conta de golpe. Então, esse ano não tem cambista, pessoal, 0 cambista. Se alguém tentar vender ingresso para você, não é verdadeiro, não existe mais. O ingresso, ele só é pessoal, ele é intransferível, ele só funciona com reconhecimento. Então, a gente foi formatando, né, e nesse período aí que a gente está nesse projeto, a gente está fazendo lives. A gente fez lives com o veterinário do parque, que é o Kiko, Dr. Kiko. A gente fez uma live com o Fábio, que é o executivo dos independentes. Fábio Adas. A gente teve uma live com o Felipe, da Barretos Rodeio Mania, que também já é um anfitrião da cidade. Sim. E ele recebe muita gente. Ele recebe muita gente, tanto na cidade quanto lá no Rio das Pedras, que ele
fecha o Clube Rio das Pedras nesse período e faz uma baita operação lá que ajuda muito o caixa do Rio das Pedras. E ele faz com muito carinho, muito amor. Tá aí mais de 20 anos. Quase 30 anos, ele falou. São 28 anos que ele já está trabalhando com isso. E o Felipe é nosso parceiro também. Legal. Então, quem vier com a gente vai poder conhecer lá o Aquapark. Muito bom. Vocês já conhecem lá você já foi? Não? Já? Então tem esse diferencial também. Então a gente foi agregando. Hoje eu tenho 25 parceiros. Então quem vier vai poder usufruir de todos esses benefícios, né, desses parceiros. E a estrutura do projeto, ela tende a se tornar depois um aplicativo. Legal. Então, para os próximos anos, vai ser um aplicativo. Você perguntou de assinatura. É uma assinatura, né, que a pessoa paga. Ela escolhe ou o primeiro fim de semana ou o segundo fim de semana ou o pacote para os 10 dias, tá? Então, ela entrando no nosso passaporte, ela vai para um grupo e nesse grupo ela já tem essas informações. Se ela precisou de um Uber, transfer, né, que a gente sabe que também nessa época é mais difícil, é tudo muito cheio. As pessoas vêm de fora, elas não sabem a questão do bafômetro, que o estacionamento, que tem fila para entrar. Então, a gente quer auxiliar e a nossa meta é que a gente consiga atender nesse primeiro ano 500 pessoas. Você falou de Uber, até vou aproveitar. Quem entrou em contato comigo foi o MC Gui. Mandar um abraço para ele. É o MC Gui, que fez muito sucesso, já tocou em Barretos. E ele, inclusive, está fazendo uma parceria com um aplicativo e ele quer trazer para Barretos. Tem algo nesse sentido. Ele falou, irmão, Festa do Peão bomba, eu já cantei aí e tal. Agora ele virou empreendedor e tá com uma ideia do aplicativo. Falando, MC, tô esperando você me mandar qualquer empresa. Porque ele falou, tem empresa, mas não falou qual que é. Aí eu posso conectar vocês para algo nesse sentido aí. Se você não tiver nenhuma empresa, ele quer trazer esse aplicativo, quer estrear na festa, que é um parceiro. Não sei se ele tá investindo nesse aplicativo ou se o cara tá patrocinando ele. Porque o MC Gui também luta agora, tá fazendo um pouquinho de tudo, né? É interessante o que você trouxe, porque a gente precisa dessa parceria, tá? Então, assim, hoje até vou falar aqui, porque seus ouvintes podem contribuir. A gente ainda não tem nenhuma parceria aí a gente tem farmácia, eu não tenho posto de gasolina ainda, tá? Eu não tenho. Ainda tô precisando de restaurante, se o seu restaurante, né, da cidade quer entrar, porque às vezes, né, a gente também abre espaço aí, hamburgueria, restaurante. DJ você tá precisando? DJ, eu tô sabendo que tem um DJ aqui. DJ tem aqui o Alex Tubarão, né? Tem um Alex Tubarão, que faz sucesso. Alex, você vai tocar com a gente? 35 anos de experiência, tá bom, né? 35 anos de experiência. Opa, vamos lá, vamos pro site. Mas assim, você é mais flashback. E como é que você vai fazer na festa, nesse período? Não, a gente tem Você também tem uma playlist boa? A gente tem um projeto, sertanejo, a gente tem um projeto Remix Sertanejo. Ah, tá. É o sertanejo eletrônico, né? Não é o do seu programa? Do seu programa que você apresenta? Não. Esse é outro projeto. É outro projeto. É um projeto já voltado para festa, sertanejo eletrônico. Fala pra Melina do seu programa na rádio. Terra Sertaneja? São clássicos sertanejos, né? Na tarde da jornal, de segunda a sexta-feira. Música boa, música raiz. Né? Faz sorteio, né? Faz sorteio. A gente faz bastante coisa aqui. Brinca com os ouvintes. Só, já que você tocou no assunto, Rafinha, a gente lançou esse projeto do Remix Sertanejo em 1990. Caramba, eu não era nascido. Foi a primeira vez que a gente criou e depois começou todo mundo aí inventando isso aí, entendeu? Então, era CD ainda. Você foi meio que pioneiro. Não era vinil, não? Sim, não. Nessa época. Mas você é da época do vinil? Sou da época do vinil. Você é da época do vinil. Sou do vinil, adoro vinil. Aquilo é tudo de bom. Legal, aí, ó. DJ você já tem um DJ aí que pode... A gente abraça qualquer tema para fazer, né? Nós vamos fazer muito barulho essa festa, muita bagunça, assim, receber o pessoal com alegria. Você estava falando dos aplicativos, só para eu concluir. A gente, se tiver um de Uber, era uma intenção nossa até de fazer contato, a gente tentou fazer com acho que é Uber X, que chegou em Barretos, mas a gente conseguiu um aplicativo de delivery. Então, a gente tem um parceiro que é o Ike Fome. Acabou de chegar em Barretos. Eu vi uns outdoor divulgando. Isso, ele chegou em Barretos e ele tá também com a gente no portal, o Ike Fome. A gente vai ter assistência para celular. Então, cara que dá muito problema às vezes no celular, nós temos um parceiro de assistência celular. Imagina, deu um problema ali, a gente conseguir resolver esse problema, ajudar aí o turista. Você falou de parceiros, então vocês estão precisando de restaurante, posto de combustível, Farmácias, drogaria, hamburgueria. A gente tem bastante assim, eu tenho parte de roupa, já tá completo, roupa,
acessórios, eu já tenho gelateria, açaí, churrascaria, pizzaria, mas a gente ainda precisa de alguns segmentos, sim, para deixar o negócio completo. Aluguel de veículos, eu tô vendo também se a gente consegue um de aluguel de veículos. Ô, Jerominha, panorama, Jerominho. Alô, Jerominho. Tá em casa. Não, legal. E você acha que também, às vezes, assim, uma costureira para fazer ajuste em roupa, que mulher tem muita essa demanda, homem também tem, mas mulher tem muito. Às vezes também uma assistência, que a pessoa o chuveiro queimou, alguma coisa assim. Verdade. Sabe? É umas coisas assim que sempre acontece, ainda mais Barretos, que a pessoa vem e fica 11 dias, dependendo, ou um final de semana, que sempre tem. Eu tava olhando uma amiga minha, que ela até postou que ela tinha que, tipo, ir num evento social, e aí ela meio que desantenou. A hora que ela foi ajustar a roupa, ela falou, nossa, tá com um probleminha. Ela correu, levou em Rio Preto, e aí lá tem um negócio que funciona meio que... Tem, no shopping. No shopping. Aí ela chegou, fez os ajustes, aí depois, tipo, de 30 minutos ela voltou, já tava perfeito. Ela só foi pra casa, tomou banho, pôs a roupa e foi pro evento, sabe? Aquela coisa bem rápida. Eu falei, pô, que ideia legal pra Barretos. Porque Barretos você não tem essa, ainda assim, pelo que eu vejo, você não tem isso tão mais claro, né? Nesse sentido. Mas aí caberia uma parceria, porque se a gente conseguir uma costureira que esteja disposta ali numa eventualidade, a gente pode sim conferir e te falar com ela. E outra coisa também, o veículo, né? Porque o veículo às vezes acontece de acabar uma bateria, né? Precisa trocar um pneu, né? Uma auto elétrica. Então, ainda tem bastante espaço ali, né? Hoje, gente, faltam 30 dias para a festa, então ainda tem espaço para quem quer entrar com a gente, contribuir aí. De veículo, tenho lá no Outlet Cavai, tem o pai do Leandro, o Nilo. É um senhorzinho, cabelo grisalho. Ele acho que é o cara que mais faz auto-socorro de bateria em Barretos. É Natal, é Ano Novo, é incrível o que ele faz de auto-socorro. Ele já fica com o carro da empresa à disposição, já me socorreu algumas vezes. Então já fica até a dica, depois eu te passo o contato, você pode até ver com ele, porque ele é incrível. Viu, Alex? Já fica na sua lista também. Você sabe quem que é, né? Ele Não, esses dias eu tô indo pro escritório no domingão, passo assim, aquele solão, domingão, 3 horas da tarde, olha ele lá parado, lá fazendo auto-socorro. Aí eu tirei uma foto, mandei pro irmão, falei, rapaz, ele não para. Ele acho que é um dos caras que mais faz auto-socorro aqui, em todo momento, rápido, ágil. Te passo o contato, eu acho que vale a pena. Deixa eu te perguntar, você também participa de uma comunidade com o Henrico Rocha e com o Marcos. Como é que funciona isso? Assim, que comunidade que é? Que você está aprendendo? Isso está te ajudando pessoalmente? Está ajudando para os seus negócios? Como é que funciona? Inclusive, a parte do marketing digital, né? Quem eu comecei primeiro, assim, o desenvolvimento foi o Marcos Strider. Ele é um infoprodutor, ele é um psicólogo. E ele, a parte de desenvolvimento pessoal foi muito aprendida com ele. A parte de estratégia, infoprodutos, foi mais com Leandro Ladeira e Érico Rocha. Eu faço parte da comunidade deles, né, dos infoprodutores, dos infoprodutos. Eu fiz curso de copywriter, que é um curso para aprender a escrever, né, que é para você fazer copy, para você escrever textos persuasivos. Fiz curso de produto mesmo, de como desenvolver um infoproduto, né, como você vender um produto na internet. Do Marcos Strider eu já fiz comunicador, estou fazendo um treinamento agora de comunicação, que eu devo terminar ele em setembro, provavelmente. Então eu estou nessas comunidades que são grupos de pessoas que estão na mesma fase que eu, né? Estão se desenvolvendo. Então eu acho que fortalece muito, porque as trocas são muito boas. E através dessas comunidades foi onde surgiu, por exemplo, esse projeto, foram através de pessoas que eu conheci nessas comunidades. Então a minha sócia nesse projeto do portal, ela é de São Bernardo, faz parte da comunidade do Érico Rocha. A pessoa que me deu a dica faz um guia,
essa amiga. Hoje eu trouxe para o projeto mais pessoas que também são dessa comunidade. Eu trouxe hoje uma pessoa que está cuidando da gestão do projeto. Eu tenho uma pessoa que cuida da parte dos patrocínios. Então a equipe está ficando um pouquinho grande, mas foi necessário, até por conta da amplitude que vai tomando, né? Então não dá para você ir só nos achismos, né? Não dá para você... eu sou barretense, eu sei fazer isso... Mas sozinha, para receber essas pessoas, precisa tá tudo muito estruturado. Mas se tratando de marketing digital, eu quero voltar um pouquinho aí, falar um pouquinho mais desse assunto, que é o seguinte, no marketing digital a gente fala muito sobre a jornada do herói. Você já conhece? Todo mundo vende isso, né? Mas você sabe como é? Mais ou menos, mas você pode explicar para os nossos ouvintes. Tá. Bom, a jornada do herói, quando a gente vai assistir um filme, principalmente... Ouve aí, viu, Alex? Estou ouvindo. Alex, estou conhecendo o Alex aqui hoje, gente. A gente já trocou várias informações, porque o Alex também gosta de vinil, né? A gente estava falando que eventos também. Então, a jornada do herói, ela acontece... A gente sabe aí esses filmes que a gente vê que tem um mocinho lá, que tem um super-herói, não tem um super-herói. Geralmente, ele é um homem comum. Ele vive uma vida comum, certo? E acontece algo em que ele tem que sair daquela zona de conforto e aí acontece os problemas da vida dele. Tipo igual o Homem-Aranha, tinha uma vida normal, foi picado pela aranha. Exatamente. Então, a jornada do herói, a gente fala também que na nossa vida pessoal, a gente passa por esses 12 arquétipos, né? São 12 fases, onde a gente vai se conhecendo realmente. Então, a gente começa como um homem comum, não vou falar todas, porque são 12 etapas, mas simplificando. Acontece uma situação de eventualidade na sua vida, e aí você é inocente, você fala assim, eu não sei, o que eu faço agora? Né? E aí você procura ajuda, você procura às vezes um mentor, o mentor te ensina, depois que você aprende, você volta para sua comunidade para você ensinar para outras pessoas. Então, na verdade, é um círculo como você acontecesse algo, você busca ajuda, você aprende com esse mentor, aí você se capacita, aí você retorna para o seu meio comum ali como um homem comum para ajudar outras pessoas. Então, eu aprendi muito isso com o Marcos Strider, porque eu realmente precisei passar por diversas situações, aprendi e agora eu estou ajudando outras mulheres a se desenvolverem com autoestima, até quem está começando no digital, que precisa de alguma dica. Então, hoje eu estou num movimento onde eu quero contribuir com a sociedade, contribuir com as mulheres e ajudar elas a encontrarem esse caminho também, né? Então, a jornada do herói, ela tem um começo, um meio, um fim, mas esse fim é o começo de novo. Então, ela não acaba nunca, né? Então, porque você sempre vai ter situações em que você vai ter que voltar para casa, né? Porque o herói, ele volta, né? No final, ele volta para casa, não volta? E depois não vem uma outra história, um outro desafio. Então, a jornada do herói realmente é o que você vive. A gente vê filmes como o Rei Leão, né? Que acontece realmente a jornada do herói e ele sempre depois ele volta ali pra família, pra comunidade. O Batman voltava sempre estrupiado. Mas pra lamber... voltava, lambia as feridas, consertava. Eu acho muito legal o Batman, assim. Tem alguns super-heróis que valem muito a pena. E tem uma diferença, né? Porque o Batman, né? Do super-homem, né? O super-homem era um homem comum, mas o Batman, ele tem ali Ele utiliza o recurso financeiro dele em prol a ser um cara que vai contribuir com a sociedade, né? Sim. Então, ele gasta ali milhões dele para ter todos os melhores equipamentos para poder ajudar a sociedade, né? Verdade. Que ele poderia ter a vida de executivo, a vida muito tranquila dele, e ele não, né? Ele corre risco de vida, né? Porque o que defende ele são os equipamentos que o dinheiro dele... Ele não tem os superpoderes. Os superpoderes, exatamente. Eu acho muito legal. A gente está caminhando aí para o encerramento aí para os minutos finais do nosso programa. Gostaria que você repetisse as redes sociais também, só que antes disso, essas pessoas que estão com você, esses profissionais, são de Barretos ou você está trazendo profissionais de fora? Como é que você está estruturando? Porque a gente sabe, e você viu isso de perto, porque você conviveu com o pessoal da Agroplay. Tem uma demanda de profissionais, a gente sabe que Barretos atende em alguns setores, outros setores a gente sabe que falta conhecimento. Então, assim, eu vejo hoje que tem muitos segmentos que Barretos evoluiu demais nas redes sociais.
Você vê pessoas aí atuando muito legal nas redes sociais, sabendo o tráfego, sabendo o posicionamento da imagem, fazer acontecer, porque é uma gama que você precisa de profissionais para pôr um portal desse no ar, para poder atender esses 25 parceiros e outros que irão chegar, e principalmente aqueles que vão contratar o seu serviço. Até porque eu penso que você não quer parar só por aqui, porque você vai ter ideias que você vai agregar muita coisa no futuro, né? Hoje a gente falou umas 3 ideias aqui, tenho certeza que no decorrer vai chegando novas ideias. E aí você vai ter aqui futuramente o Motorcycle, que você vai poder fazer. Aí você tem os parques aquáticos, que o Rio das Pedras, tem o Barretos Parque, tem o outro parque também. Então, assim, tudo você vai poder informar no seu portal e fazer grandes parcerias aí no decorrer. E Barretos tem que se orgulhar disso, dessa sua ideia, dessa sua inovação, porque a gente vende muito Barretos como uma cidade turística, né? E a gente sabe que o que fomenta Barretos é um tripé. É o agro, é o turismo, sim. O turismo vem, traz dividendos, traz oportunidades, preserva a nossa cultura, raiz, fomenta, faz a gente não esquecer de onde a gente veio, e a área da saúde. Então, Barretos está nesse tripé e não adianta, às vezes, a gente pensar isso, aquilo. É o que fomenta hoje, não tem como fugir disso. A gente tem que ter essa noção e fazer parcerias com Olímpia, Guaíra, Rio Preto, Bebedouro, as cidades que também estão fomentando isso. Então, assim, como está esse núcleo seu de profissionais, até para ter uma visão presente e futuro? Olha, como eu falei no início, que o projeto foi se formatando e foi sim necessário trazer outros profissionais. E como eu me conecto já com essas pessoas que já estão nessa jornada, porque nessa jornada do digital tem muita coisa, tem muita informação. Então, eu priorizei, não é que eu priorizei, eu deixei de encontrar pessoas em Barretos, mas como eu já estou dentro de uma comunidade, essas pessoas elas já estão por dentro disso. Então, as pessoas hoje que trabalham comigo no meu projeto, uns 60% de fora e uns 40% daqui da cidade. Eu tenho uma influenciadora da cidade, assim, porque eu sou, mas ela também é mais voltada ali. A Lara Coutre também, a Lara tá comigo, porque a Lara, ela já fazia isso desde o ano passado, de divulgar coisas da festa, dar dicas, então eu chamei ela para contribuir. Então, eu tô usando muito a estrutura que a cidade tem das influenciadoras, da parte de imprensa. Então, assim, hoje eu entrei em contato, né? Eu estou dentro da imprensa dos independentes lá da Fábrica de Ideias, né? Então, antes de sair uma notícia no jornal da festa, eu tô dentro desse grupo, que é um grupo de pessoas da imprensa que eles colocam as comunicações. Legal. Então, assim, eu tô pegando um pouquinho de cada coisa para conseguir construir. Mas gestor, como eu te falei, parte de patrocínio, eu peguei uma equipe de pessoas de fora. Legal. A gente tem reuniões quase que todo dia, toda hora, porque o projeto toda hora tem coisas para fazer. Mas aqui na cidade eu tenho suporte e os meus parceiros, eles estão fazendo parte dessa equipe. Hoje eu fiz uma reunião com alguns parceiros, porque não adianta, o Dutra, eu fazer o seguinte: beleza, vai lá na pizzaria que você tem um benefício. Se o dono da pizzaria não está sabendo, se os garçons não estão sabendo, né? Você não saber acolher? Não saber acolher, não adianta. Então, eles também fazem parte dessa equipe. Então, a minha equipe, ela não tem um número fechado de pessoas, porque eu acredito muito nessa capilaridade que eu estou construindo, que é algo que eu aprendi no banco, é algo que eu desenvolvi ali na parte de relações pessoais, a parte de network. Então, essas pessoas que estão comigo ali no projeto, seja ele dono de um estabelecimento, ele sabe que ele vai ter que receber bem, porque é uma contrapartida que eu estou pedindo para ele. Então, todas essas nossas negociações, o estabelecimento ele tem que ter uma contrapartida, algum benefício pro meu cliente, e além disso, né, atender bem, saber. Então, a gente fez o quê? Que aí também facilita isso que você está dizendo. Eu vou contratar promotoras para estar em alguns pontos da cidade. Então, a gente vai ter receptivo. Então, vou precisar de promotoras, pessoas da cidade mesmo, que conhecem, para dar as informações.
quando a pessoa for retirar o kit, que pretendo ter ele impresso também, ela vai ter um papel que ela vai tirar de informações, né? De algumas informações básicas, de horário, de parte médica, hospital. Então, as dicas básicas a gente vai estar entregando. Então, a equipe, durante a festa, eu vou precisar de mais gente de Barretos, mas antes do projeto eu ainda estou usando algumas pessoas de fora. Bem, pessoal, essa foi a entrevista com a Melina Borges Mateus, que vai repetir as redes sociais, vai repetir o www do portal e também vai deixar sua mensagem final aí para os seus parceiros, colaboradores e essa expectativa aí pré-festa do Peão. Bom, agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao Rafael Druta por essa entrevista. Minha primeira vez assim na rádio, então estou muito feliz. Barretos está me recebendo de coração aberto, né? De braços abertos também. Então a cidade está me acolhendo, né? Então eu estou muito feliz de estar voltando aqui para a cidade. Melina Mateus ou Mel Mateus no Instagram. Eu tenho o portal da festa, vai estar como Melhor da Festa. Se for pelo o portal www.melhordafesta.com.br. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é uma coisa que toca muito o meu coração, sabe? Nessa cidade, eu já tive, assim, muitas oportunidades aparecerem. Eu vejo que a cidade ela está num movimento agora em que muitas oportunidades estão aparecendo. E eu vejo muitas pessoas reclamando da cidade. Então, eu gostaria de que, assim, os barretenses, né, abraçassem a cidade, abraçassem não só a festa, mas tudo que tem. Ele falou sobre a parte turística, né? A pessoa tem que vir... Eu lembro que há muitos anos atrás, a pessoa que vinha a Barretos, ela saía encantada pela cidade. E eu quero trazer de volta esse encantamento, né? Então, o meu convite aí é para que vocês, como barretense, honrem ter nascido na cidade, que é uma cidade que tem muita história, é uma cidade que começou essa grande festa, né? É uma cidade que tem muita tradição, então eu acho que é isso. Bem, pessoal, agradecer você, Melina, pela participação, agradecer para essa novidade e inovação. Eu acho que Barretos tem que estar muito feliz com isso, porque a gente olha muito a Olímpia, só que quem investiu em Olímpia foi o privado. Né? A gente às vezes cobra alguma coisa do poder público, mas foi empresários que foi lá e acreditou naquilo. Como é o que está acontecendo com o seu portal? É você, privado, que está indo lá, está investindo, gastando energia, sinergia, conectando com pessoas de fora, que essas pessoas também estão passando a conhecer a cidade de Barretos com um olhar diferente. Como você falou, Barretos é uma cidade tradicional, faz 171 anos esse ano, a Festa do Peão, 70 anos, são marcas. A Festa do Peão é uma marca de Barretos, com toda a humildade do mundo. O que seria de Barretos sem a Festa do Peão? Como que seria essa marca? Então, assim, a gente tem que ressaltar, saber atender, saber acolher o turista e aprender a fazer dividendos com isso para Barretos e para a região. Porque o impacto da Festa do Peão é gigantesco. E a gente precisa explorar isso em outros níveis, e iniciativas como a sua é muito importante, é muito saudável, é salutar. Então a gente aqui do programa Prosa com Dutra sempre estará à disposição para poder divulgar, ser um parceiro, e a gente deseja muito sucesso, que você colha bons dividendos agora em agosto, e que também quem tem acesso a isso possa desfrutar e falar, olha, o ano que vem estarei junto na parceria e estarei acessando aí para sempre ter informações. Obrigada. Bem, pessoal, espero você na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal 88.7 e mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Não esquecendo que todo domingo tem a coluna Prosa com Dutra aqui no Jornal de Barretos, Jornal da Casa, Jornal do Grupo aqui. E parabenizar mais uma vez o Abdala, o Abdalinha, pelo sucesso aí de 40 anos dessa marca que leva informação tanto para o rádio quanto pelo jornal aí para a cidade de Barretos. Bem, pessoal, espero você na próxima segunda-feira. Tchau! Obrigada pela sua companhia. O programa Prosa com Dutra volta na próxima semana. Ser pai é inspirar com atitudes simples. É transformar momentos em memórias inesquecíveis. No Dia dos Pais, o Norte Shopping Barretos vai premiar quem é pura inspiração. De 17 de julho a 10 de agosto, a cada R$250 em compras, concorram a moto elétrica Horwin SK3 0 km.
Porque pai é energia que inspira e exemplo que transforma. Norte Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu pai. Se transforma na cidade sertaneja do país. Começa em Barretos, São Paulo. Festa do Peão de Barretos. Algo muito grande, uma festa muito grande. 1 milhão de pessoas. Só alegria na festa do peão. Festa do peão em Barretos. Vento gelado, gelado, gelado. A festa não termina. É agosto. Não vou beber. Barretos é mais que uma festa, é um sentimento.